Sabe, um dos pilares mais importantes para uma recuperação completa durante a noite é, muitas vezes, aquele que a gente mais ignora, a temperatura. Nesta análise, a gente vai mergulhar na ciência por trás de como o clima do seu quarto pode ser a chave para desbloquear o melhor sono da sua vida. A gente investe em colchões, travesseiros, cortinas que bloqueiam a luz, mas e se o verdadeiro segredo estivesse, literalmente, no ar ao nosso redor? A pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa: qual é o fator mais subestimado para um descanso que realmente repara o corpo e a mente? Pois é, a resposta é surpreendentemente simples: a temperatura. É uma única variável, mas com poder imenso sobre a arquitetura do nosso sono, desde a hora em que a gente pega no sono até o momento de despertar. Para a gente entender por que é que a temperatura do ambiente é tão crucial, primeiro a gente precisa olhar para dentro. Nosso corpo tem o próprio termostato, um relógio térmico interno que trabalha em uma sincronia, olha, perfeita com o nosso ciclo de sono. E no centro de tudo isso está o famoso ritmo circadiano. Pense nele como o grande maestro da nossa orquestra biológica. Ele fica lá no hipotálamo e dita quando devemos sentir sono e quando devemos estar alertas. E os dois principais sinais que ele usa para reger tudo são a luz e, claro, a temperatura. O processo que nos leva a dormir é uma cascata de eventos simplesmente fascinante. Funciona assim: quando anoitece e a luz diminui, o corpo começa a liberar melatonina. Esse hormônio, então, dá início a um processo de vasodilatação que basicamente manda o calor do centro do nosso corpo para as mãos e para os pés. É exatamente essa queda na temperatura corporal central que abre as portas para o sono. Bom, se o nosso corpo precisa se resfriar para poder dormir, a lógica é bem clara. A gente precisa ajudar nesse processo. Então, qual seria a temperatura ambiente que a ciência aponta como a ideal para facilitar esse mecanismo natural? E olha, a pesquisa científica é bem consistente nesse ponto. Para a maioria dos adultos saudáveis, a faixa de temperatura ideal para o quarto fica entre 15,6 e 19,4 graus Celsius. Eu sei, é um ambiente mais frio do que muita gente imagina, mas ele é projetado justamente para trabalhar a favor da nossa biologia. E dentro dessa faixa tem um número que os especialistas costumam destacar. Como a cetação mostra, 18,3 graus Celsius é muitas vezes considerado o ponto de equilíbrio perfeito. Ele permite que o corpo dissipe o calor de uma forma super eficiente, o que promove um sono mais profundo e com menos interrupções. Mas um ponto de atenção: essa regra não é universal. Para bebês, por exemplo, cujos sistemas de termorregulação ainda estão se desenvolvendo, a recomendação é um ambiente um pouquinho mais quente, entre 20 e 22 graus. Isso acontece porque o corpo deles é mais sensível e o objetivo é evitar tanto o superaquecimento quanto o frio em excesso. Certo. Agora que a gente já estabeleceu a zona de temperatura ideal, vamos ver o que acontece quando saímos dela. O que os extremos tanto de calor quanto de frio fazem com a nossa noite de descanso? Os dois lados do problema são bem claros. Um quarto quente demais é inimigo direto do sono profundo. Ele causa agitação e acaba fragmentando os estágios mais importantes, como o sono REM. Por outro lado, um quarto muito frio tem um efeito mais sutil, até traiçoeiro, principalmente pela manhã, porque ele pode amortecer o que a gente chama de resposta de cortisol ao despertar. Deixa eu explicar melhor. Essa resposta de cortisol a despertar, ou CAR, é basicamente o nosso motor de arranque biológico. É um pico natural e super saudável de cortisol que acontece logo que a gente acorda e é ele que nos dá energia e a clareza mental para começar o dia. E aqui está o ponto crucial. Quando o ambiente está frio demais, o corpo se concentra em se manter aquecido e não consegue liberar esse cortisol de forma eficaz. O resultado é aquela sensação de moleza, de dificuldade para sair da cama, mesmo depois de uma noite inteira de sono. A nossa biologia simplesmente não recebeu o sinal para ligar. Ok, com toda essa ciência estabelecida, como é que a gente pode aplicar esse conhecimento no dia a dia? Vamos passar para as ferramentas e estratégias para construir o ambiente de sono perfeito. Nós temos várias opções à nossa disposição. Desde tecnologia, como os termostatos inteligentes, até escolhas bem simples, como usar roupas de cama e pijamas de tecidos que respiram, como algodão ou bambu. Cada um desses itens tem um papel importante para manter a estabilidade da temperatura durante a noite. E só um comentário rápido sobre os termostatos inteligentes: a grande vantagem deles é a automação e a consistência. Eles podem aprender a rotina da casa e começar a resfriar o quarto um pouco antes da hora de dormir, ajustando a temperatura sutilmente ao longo da noite para garantir que o ambiente fique sempre na faixa ideal. Tudo isso sem intervenção e ainda economizando energia.
Ah, e a gente não pode esquecer de um parceiro silencioso da temperatura, a umidade. Se o ar está muito úmido, o suor não evapora direito e a gente sente mais calor. Se está muito seco, pode irritar as vias respiratórias. O ponto de equilíbrio, como dá para ver, fica ali entre 30% e 50% de umidade relativa. Bom, depois de explorar a ciência e as ferramentas, a gente chega a uma conclusão fundamental. Embora as diretrizes científicas sejam universais, a aplicação delas é algo profundamente pessoal. A sua temperatura ideal é influenciada por uma série de fatores únicos. A sua taxa metabólica, o tipo de pijama e cobertor que você usa, o material do seu colchão, tudo isso muda a equação. Pessoas com um metabolismo mais acelerado, por exemplo, costumam gerar mais calor corporal e, por isso, preferem ambientes mais frios. Portanto, a mensagem final é: use aquela faixa de 15 a 19 graus como um ponto de partida. A partir daí, o segredo é experimentar, fazer pequenos ajustes noite após noite e prestar atenção em como o corpo responde. Esse é o caminho para encontrar o seu número mágico pessoal. E isso nos deixa com uma última pergunta para reflexão. Se a gente começar a tratar a temperatura do quarto não como uma mera preferência, mas como uma ferramenta biológica poderosa, que novo nível de energia, de clareza mental e de recuperação física pode ser alcançado? O potencial, acredite, é imenso.